E aí, pessoal, tudo certo? Outro pós-jogo no ar, depois de Santos e Palmeiras ontem, é claro, infelizmente, derrota na segunda rodada do Campeonato Paulista de 2026 no profissional. Mas na Copinha, na fase de 16 avos, o Santos bateu a Ferroviária ontem por 4-1 e avançou para as oitavas de final. Agora enfrenta o Cruzeiro, né, num jogo muito difícil. O Cruzeiro que, inclusive, eliminou a gente na Copinha de 2023 ou 24. 24, eu acho, na mesma fase, fase de oitavas. Então, meio que uma revanche ali, né? Dessa, dessa, desse confronto, né? Então, o jogo vai ser dificílimo, certamente. E, enfim, a gente pega o Cruzeiro. Agora, antes disso, claro, fala dessa partida entre Santos e Ferroviária, que eu tô até abrindo aqui, só para confirmar, mas eu tenho quase certeza que foi 2024, que a gente perde inclusive jogando em Barueri, né? Por 3-0 pro Cruzeiro, o Miguelito manda a bola na trave, o Enzo manda uma bola na trave, enfim, mas o Santos realmente não joga tão bem. Eu só queria confirmar isso, peraí. Senão eu vou ficar encucado o vídeo inteiro com isso. Oitavas, aqui. É isso mesmo, o Santos perdeu pro Cruzeiro, que depois avançou até a semifinal. Até a semifinal? Até a final, e perdeu pro Corinthians na final, é verdade. É isso mesmo. Enfim, então é meio que uma revanche ali nessa competição, tá bom? Então vamos falar sobre essa classificação. Antes eu soubesse para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Se quiser, torne-se membro também daqui do canal, que isso te dá acesso a conteúdos exclusivos e antecipados, tá bom? E vamos lá falar dessa partida, porque o Santos, ontem, certamente vocês sabem, né? Esse jogo começou às 9h15, então acabou, começou na verdade o jogo da Copinha, o profissional ainda estava acabando. Então quando acabou, eu até citei no vídeo ontem, eu estava gravando e vendo aqui na segunda tela, enquanto o Santos já amassava a Ferroviária, tanto que com 20 minutos já estava 2-0 da partida, né? O Santos dominou desde o começo, uma atuação realmente muito boa e que mostrou que talvez tenha sido a melhor atuação, eu não sei, porque assim, o time da Ferroviária, se a gente pensar no confronto contra o Cuiabá, talvez tenha um nível competitivo parecido. O Cuiabá joga Campeonato Brasileiro da categoria e tal, mas a Ferroviária também é um time muito chato, um time muito bom, tanto que eliminou a gente ano passado, né, nessa fase de 16 avos, nos pênaltis. E esse ano a gente conseguiu essa revanche, né? Mas talvez tenha sido o melhor jogo porque inclui o nível de atuação do Santos, a dominância que o Santos teve. Dominância é uma palavra bonita, né? Não sei se tá certo, eu acho. Né? E envolve uma qualidade do adversário também, que é realmente um bom time. O Santos que foi a campo com Rodrigo Falcão, JP Sherman, João Alencar e aí uma mudança. Marcelo Contreras entrou no time e o João Ananias passou de zagueiro pela esquerda para lateral esquerdo. O Rafa Gonzaga acabou saindo porque ele foi poupado. Porque o Rafa, eu tinha até falado aqui nos primeiros vídeos, né? Tirando a estreia que o Vinícius Vieira joga, depois entrou o Rafa Gonzaga, porque o Vinícius Vieira foi puxado pro profissional. Então, o Rafa não tinha nenhuma substituição de lateral esquerdo reserva. Então, ele estava atuando sempre, sempre. Até o último jogo lá da primeira fase, ele sai, né? E entra o Diego Matos e tal, mas não tinha outra opção, então o Santos preferiu poupar ele para dosar a carga e tal. E deu bom, né? Porque o João Ananias fez um bom jogo pelo lado esquerdo, acabou fechando mais, né? Como o terceiro zagueiro que ele é, obviamente. E o Sherman teve ainda mais liberdade para subir pelo lado direito, então o Santos teve uma certa tranquilidade até por aí. E aí no meio jogaram Gustavo Henrique, Pepe Firmino e Bernardo. Gustavo Henrique que tinha sido relacionado para o profissional, mas era só uma precaução para o Gabriel Menino, caso não fosse bidado. Acabou que bidou, não jogou, né? Ficou só no banco, acabou não entrando contra o Palmeiras. E aí o Gustavinho foi autorizado a voltar para São Carlos. O menino fica nesse bate e volta. São Carlos, Santos, São Paulo, São Carlos, vai e volta, mas tá bom. Jogou, fez um bom jogo, o Gustavinho também, sendo capitão dessa equipe. E na frente, para completar, né? Matheus Xavier, Natson e Pedro Assis. Pedro ganhando a vaga, inclusive, do Rafael Freitas, né? Mas, como eu dizia, né, para voltar a falar da partida rapidinho, falei da escalação, né? Mas o Santos começou muito bem. Começando já desde o início da partida mesmo, pressionando em cima e tal. E até a transmissão da X Sports acabou caindo cedo. Inclusive, o terceiro gol, né, da equipe do Santos não mostrou na hora, no ao vivo, né? Porque meio que teve uma confusão lá, a torcida entrando e tal. A transmissão perdeu e quando voltou já estava mostrando o replay
né? Pelo menos deu para ver no replay. Mas coisas que acontecem, né? Enfim, voltando, o Santos pressionando desde o começo, o Natson sendo a principal válvula de escape pelo lado direito, assim como o Sherman, né? Como eu falei, o Sherman tendo muita liberdade, subindo, os dois fizeram um trabalho muito bom ao longo dessa copinha inteira, né? Trabalhando por esse lado direito. E não só atacando, o Santos também subia muito o time para marcar, né? O Santos tem isso como característica, é bem verdade, desde o começo do trabalho do Vinícius Marques. Alguns jogos até avançam um pouquinho mais, outros menos, mas nesse jogo estava muito avançado, todas as linhas mesmo, os zagueiros quase no meio de campo, por exemplo, e conseguia algumas roubadas de bola. Tanto que teve uma que o Matheus Xavier rouba a bola e finaliza e tal. Enfim, então o Santos impondo o seu ritmo e mostrando que realmente é um dos times favoritos, né? E aí eu volto até a falar aqui, né? A gente, quando eu falo para vocês, é sem empolgação quando vence e sem desespero quando perde, porque a Copinha não é o campeonato mais importante, é o que tem mais visibilidade, mas não é o mais importante. E aí, ao mesmo tempo que a gente não pode fazer um show para cada vitória, não dá para fazer um show pro lado negativo para cada derrota. Então, como a gente venceu bem ontem, vale o elogio, mas com pés no chão, né? E aí, contra o Cuiabá, o time não tinha ido tão bem, né? Martelou, mas talvez tenha faltado um pouquinho de velocidade, de imprimir o seu ritmo mesmo, que ontem contra a Ferroviária o Santos conseguiu. Tanto que quando abre o placar cedo, né, aos 12 minutos, acho que foi uma bola que o Santos trabalha muito bem, né? Gustavinho passa para o Pedro Assis, para o Bernardo devolve e dá uma assistência para o Matheus Xavier fazer 1-0. Inclusive, ainda bem que eu fiz um vídeo ontem, né, sobre o Bernardo, da questão da intensidade. É o que eu falo para vocês, contra o Cuiabá ele correu a mesma quantidade que correu ontem contra a Ferroviária. A questão é que contra o Cuiabá ele errou tecnicamente e ontem ele acertou. Tanto que saiu do jogo com 2 assistências, finalização perigosa que o goleiro defendeu. Então assim, ainda bem que eu não sou oportunista, né? Ainda bem que a gente faz as coisas aqui com a análise com base no que vê, nos dados e tudo mais, juntando tudo e mostrando ontem aí que tem talento ali, né? Enfim, então o Bernardo dá assistência, o Matheus Xavier aparecendo muito bem no segundo pau com oportunismo, já são 5 gols na copinha para ele, muito bem o Mateuzinho também, abre 1-0, depois o Santos continua em cima, tem outra oportunidade com o Natson, mais uma com o Pedro Assis que é bloqueado, e depois faz o 2-0 já com 20 minutos, 20, na verdade foi 22, né? Que é uma jogada também do Pedro Assis com o Bernardo devolve, o Pedro Assis domina bem, o goleirão demora para sair, ele tira, faz o 2-0. Depois sai o 3-0 num lançamento maravilhoso do Contreras pro Natson, né? O Contreras, eu sempre falei aqui, é um passador muito bom. Às vezes até ele precisa zagueirar mais, né? Precisa ir mais firme nas divididas, talvez, mas é um passador muito bom. Até eu expliquei nos comentários do vídeo da partida da última fase, é que ele realmente erra o passe, aí o São Carlense vai e faz o gol, depois numa dividida que ele não consegue tirar. Ele é muito bom passador. Acontece de errar os passes às vezes, óbvio, e quando o zagueiro erra ali tentando construir, vocês sabem que é complicado. Mas quando acerta também, um belo lançamento pro Natson, o Natson domina muito bem com a direita e tira do goleirão com a canhota, faz o 3-0 e aí já acabou, né? Aí já tinha acabado, o Santos já tinha feito o placar, já tinha eliminado a Ferroviária. Até tem uma briguinha ali, aí o Sherman toma cartão, o Falcão toma cartão, para mim desnecessários, mas enfim, tudo bem. E o Santos ainda vai para o intervalo, tendo mais oportunidades. O Bernardo cabeceando uma, o João Ananias chutando outra, enfim, 3-0 que poderia ter sido mais, com uma certa tranquilidade, né? Acho que o Vinícius acertou muito bem na escalação, inclusive nessa de ter mudado, já que precisava trocar o Rafa. Colocar o João Ananias na esquerda e liberar o Sherman. E aí volta para o intervalo, o Santos volta do intervalo, né, com 2 trocas, o Gustavinho pelo cansaço e o Sherman pelo cansaço e o amarelo saem para a entrada do Kenai e do Fulmer, e justamente os dois participam do terceiro gol, né? O Santos já tinha criado algumas oportunidades ainda no segundo tempo, o Matheus Xavier, Pedro Assis, o próprio Fulmer, e aí sai o terceiro gol numa jogada dos dois, né? O Kenai tocou a bola, o Davi, acho que foi o Davi, né? O Davi ajeitou pro Fulmer, o Fulmer meio que devolveu e o Kenai chegou batendo de primeira, fez o 4-0. E aí é importante até pontuar, né? Eu falei o Davi acabou entrando um pouco antes do gol, né? Davi e o Cauã Pierre entraram nos lugares do Pedro Assis e o Pepe Firmino, E aí é até bom pontuar, né? Que o Santos teve mais, praticamente, não vou falar igual, né? Mas tipo assim,
teve o mesmo tipo de jogo que contra o Cuiabá. Só que o Cuiabá estava conseguindo fechar muito bem a entrada da sua área e dependia muito de jogo pelos lados. E o Santos não conseguiu tanto. Cruzava uma bola ou outra, não acertava tanto cabeceio. A Ferroviária saiu mais para jogar, tentou jogar mais. O Cuiabá jogou só para se defender. São equipes de mesmo nível, mais ou menos, né? É que foram só estratégias diferentes. E aí, com espaço, um time bom, mas que sai para jogar, igual a Ferroviária, o Santos conseguiu imprimir muito bem seu ritmo, jogou por dentro. Com muita, as associações do Santos são muito boas, né? Porque tem muito jogador técnico, né? Quando eu falo de Pepe Firmino, do Sherman, do Bernardo, do próprio Pedro Assis, quando faz o papel de pivô, do Matheus Xavier, o Natson, obviamente, não preciso nem falar. Então, assim, tem muito talento ali. E quando encaixa, quando tem um pouquinho de espaço, tipo, a gente pode falar a final do Paulista, por exemplo. O São Paulo também é um bom time, sai para jogar. Inclusive classificou também, né? A maioria dos grandes. Vou até olhar aqui, classificou hoje, mas. Então, quando entra esse tipo de jogo por dentro, essa associação curta, o Santos faz um jogo bonito e normalmente imprime muito do seu volume. E aí, conseguiu hoje o 4x0. Depois disso, o Santos obviamente diminui o ritmo com 4x0, sai o Natson, entra o Laurindo ainda no final do jogo para ter mais uma troca. O Rafael Freitas também está no lugar do Matheus Xavier. E já no finalzinho, lá bem no final mesmo, a Ferroviária faz um gol no escanteio que o Contreras poderia ter dado o bote mais firme, né? O jogador da Ferroviária consegue girar bem e bater no alto do Falcão, que tinha feito inclusive uma boa defesa antes, e o Santos tomou o gol. Não precisava ter tomado esse gol, né? Mas tudo bem, faz parte. 4x1, uma boa classificação, e agora, como eu disse, pega um forte Cruzeiro que passou eliminando a Ponte Preta, né? O Cruzeiro também tem uma campanha aí muito interessante de vencer todos os jogos, igual o Santos, né? O Cruzeiro venceu o Barra na primeira fase, o Sport, o Francana, depois o Meia-Noite e a Ponte Preta. Então, o Cruzeiro aí tem uma campanha também muito, muito interessante. Então vai ser um jogo dificílimo. Eu não sei ainda quando eu acho que ainda não saiu quando mas enfim, nessa fase, calma aí, deixa eu ver quem passou. É que eu tô olhando agora, o 15 de Jaú tá batendo o Guarani, por exemplo. Cara, surpreendente isso aqui. O Santos bateu a Ferroviária, o Guanabara City bateu o bom time do Botafogo de Ribeirão Preto, o Grêmio bateu a Chapecoense, o Cruzeiro bateu a Ponte, o Grêmio Prudente perdeu pro Ceará, né? O Ceará avançou de fase. O Atlético Piauiense elimina o América Mineiro, tá? Já tinha eliminado o Bahia, olho nesse time aí. E o América de Natal eliminou o Mirassol. Então, algumas surpresas aí nessa fase, ainda tem jogos para acontecer dessa fase de 16 avos também. Mas, enfim, a gente já sabe que pega o Cruzeiro, tá bom? Então é isso. Sobre a Copinha é isso. Uma bela classificação, goleada dos meninos. Muito bom ver uma atuação tão boa. E a gente espera que siga assim, né? Até o final da competição, se possível, né? Mas a gente vê. O que você achou do jogo? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!